noite. Aqui estamos com o Toque do Dia, nesta quinta-feira. Como de costume, estamos aqui vendo o que Deus tem preparado para nós essa noite. Hoje nós convidamos o Hannah para trazer uma palavra. Ela é ativa ali na obra da igreja, tem acompanhado até Porto Soares também, tem ido ali, trazido a palavra. Então ela está sempre ativa. E hoje vamos ver o que Deus tem colocado no seu coração para compartilhar aqui, né, no Toque do Dia. E assim convidamos então o Hannah para estar aqui dando o seu recado. Por favor, Hannah. Boa noite a todos. Vamos mais alto? Tá bom. Vamos orar mais uma vez, antes de começarmos, antes de lermos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar almas e medulas, e é apta para discernir, Senhor, os nossos pensamentos. Queremos deixar diante de Ti essa mensagem, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar nos ajudando a cada dia, Senhor, a parecermos cada vez mais com Cristo Jesus, a andar como o Senhor Jesus andou, a pensar como Ele pensou, a sentir como Ele sentiu. Assim oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem estiver em casa e estiver com a Bíblia, vamos abrir em João capítulo 6, a partir do versículo 22, diz assim: No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos estavam ali, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Então eles estavam buscando ao Senhor Jesus por outros motivos. E o 27 diz assim, o versículo 27: Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas
Já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e tudo que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus desceu do céu, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que enviou ele a este mundo. Em Filipenses capítulo 2, diz assim, Filipenses 2, versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, obediente até a morte e morte de cruz. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho perfeito de Deus, reto, justo, íntegro, e nós não somos assim. Nós não somos perfeitos. E muitas vezes somos desobedientes. Desobedientes a Deus, desobedientes às leis. Hoje mesmo, quando a gente estava vindo para cá no trajeto, vários carros ultrapassando o sinal vermelho, sendo desobediente às leis de trânsito. Então, o ser humano, a nossa tendência é desobedecer. Desde quando o bebê nasce. Quando o bebê nasce, vai crescendo um pouquinho, já mostra alguns sinais de desobediência, fazendo manha. Aí a criança cresce, começa a desobedecer os pais, os professores, os avós. Então, desde quando nascemos numa condição de desobediência, de pecado. Isso aconteceu, entrou no mundo a partir dos primeiros seres humanos que Deus criou, que foi Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles decidiram desobedecer a Deus, porque Deus disse a eles que eles não deviam comer do fruto, mas eles comeram. Então, a partir daí, o pecado entrou no mundo. E nós pecamos, todos pecaram. É o que a Bíblia diz em Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão separados da glória de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho para que a gente pudesse, então, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, estar perto novamente de Deus, estar ligados novamente a Deus, através da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Em Romanos, capítulo 7, Paulo fala sobre essa dificuldade de fazer o que é certo. Em Romanos 7, eu vou abrir aqui. Paulo fala assim, a partir do versículo 15 de Romanos 7. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que,
Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Deus ter enviado o Filho dele unigênito a este mundo, para morrer no nosso lugar, no meu e no seu lugar. E a gente poder, então, ter um relacionamento novamente com Deus. Um relacionamento de Pai, Deus Pai, Pai Celestial, e nós de filhos, através do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 5, Hebreus, capítulo 5, diz assim: Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, Jesus Cristo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo veio a ser a causa de eterna salvação. Toda vez que eu leio esses versículos, eu lembro de uma parte do livro O Peregrino. É esse livro aqui. Eu trouxe só para mostrar. O livro O Peregrino. Tem uma parte que um dos personagens, um dos personagens principais, que é Cristão, o nome dele é Cristão, um homem, ele sai da cidade chamada Destruição e ele vai rumo à cidade celestial. Ele quer passar pelo portão celestial, ele quer estar na cidade celestial e morar, habitar na cidade celestial. Mas durante todo esse trajeto, ele tem uma grande mochila nas suas costas, um grande fardo nas costas dele. E acontece muitas coisas, ele encontra com muitas pessoas, e logo no início do livro, Cristão encontra com o evangelista. E o evangelista dá uma instrução para ele, que ele precisa fazer aquilo que ele foi instruído a fazer. Ele precisa obedecer. Mas não é bem assim que o livro mostra que acontece. Essa instrução era a respeito de um pântano. Então, Cristão vai caminhando e quando chega perto de lá, ele não segue a instrução, ele não presta atenção. E ele cai nesse pântano que estava cheio de lama. Era um lamaçal. Ele cai ali e ele se vê sem uma solução para sair dali. Mas um homem aparece, um homem chamado Auxílio. E esse homem chamado Auxílio estende a mão para Cristão, que é o peregrino no livro, e retira esse personagem cristão dali, daquele lamaçal do pântano. E esse Auxílio, esse homem chamado Auxílio, conversa com o Cristão, pergunta para ele: como que você veio parar aqui? O que aconteceu no trajeto para você vir para dentro dessa lama, desse lugar? E ele conta que ele recebeu, a instrução, que ele recebeu como que ele deveria fazer, o que ele devia seguir, mas ele acaba se distraindo e ele cai ali. Jesus Cristo é esse auxílio. Como o cristão aqui no livro teve um auxílio de alguém que estende a mão, esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele estende a mão pra gente e nos tira desse lugar como o cristão estava, um lugar de lama, um lugar de miséria, como Paulo fala, miserável homem que sou. Jesus Cristo nos tira desse lugar.
Ele nos dá o perdão de que necessitamos. Ele nos dá a salvação eterna. Ele nos transforma, faz com que a gente seja uma nova pessoa. Uma pessoa mudada. Uma pessoa que não vai mais na direção que antigamente ia. Mas uma pessoa que deixa as coisas ruins, as coisas más, o pecado, a desobediência, e passa a seguir os exemplos do Senhor Jesus Cristo. Aqui na Bíblia há muitos trechos, muitas palavras, muitos exemplos que podemos seguir e que devemos. Aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo não permanece o mesmo, não permanece igual. Há uma mudança, há uma transformação. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 34, fala assim: perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É isso que Deus faz conosco. Ele perdoa a minha e a sua maldade. E Ele não fica lembrando, remoendo aquilo que você e eu fizemos de errado. Não. As pessoas fazem isso. A gente faz isso, né? Fulano tal dia fez isso pra mim. Ou aquela outra pessoa fez tal coisa pra mim. Mentiu pra mim. Fez tal coisa. Me humilhou. A gente lembra. Mas Deus não é assim, apesar de Ele não sofrer nenhuma amnésia. A posição dele é: perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É o que está escrito aqui na Bíblia, em Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Você pode acreditar na palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é reta, é eficaz, é cortante. Em Mateus, capítulo 11, diz assim: Mateus 11, versículo 28 de Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Não vá para outra coisa. Não vá para outros lugares. Venham a mim. Venham a Jesus Cristo. É a palavra dele aqui. Ele falando. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio e descanso para vocês. É o que Jesus diz. Aprendam de mim. Por quê? Porque Jesus Cristo é manso e humilde de coração. E nele podemos encontrar o real descanso para a nossa alma. Só nele, em nenhum outro lugar. Só nele, só em Cristo Jesus, poderemos encontrar descanso para a nossa alma. Amém? Esta é a nossa irmã Ohana, né, que tivemos o privilégio de tê-la aqui conosco, e essa palavra realmente que é sempre atualizada, né? Essa dependência da vontade de Deus em nossa vida. Realmente é uma dificuldade, porque a natureza nossa pecadora vai contra o que Deus tem falado.
realmente é uma luta interior. E somente Jesus Cristo pode dar-nos força, sabedoria, ânimo para estar obedecendo, estar dentro da vontade, no caminho, né? Há vários caminhos e há muitos convites, mas realmente só um caminho que o Senhor tem preparado para nós. Queremos agradecer a Ohana por esta palavra e que possa ficar gravada em nossos corações, né? E possamos estar com essa dependência de Deus em nossas vidas. Então esse é o toque do dia desta quinta-feira, e na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo irmão para trazer a palavra de Deus. Obrigado pela atenção de todos. Um abraço a todos, até a próxima quinta-feira. Um abraço a todos.